Bom dia, vamos dar continuidade à primeira aula prática, portanto, e através desta segunda aula prática em SIG em Gestão de Recursos Naturais, vamos fazer a continuação da primeira aula prática e processar os dados relativamente à distância à rede hidrográfica e ao tipo de uso e ocupação do solo. Para carregarmos a rede hidrográfica, o que fizemos foi consultar o Atlas Digital do Ambiente, retirar a informação rios e depois aplicar uma rotina de corte, clip, sobre os rios, utilizando precisamente o limite regular à volta da área de estudo. Reparem que estes rios que estão fora do limite do Parque do Alvão poderão estar a menos do que os tais 1000 metros, que é a condição limite, e, portanto, servir de zona de influência a este local, o que não aconteceria se nós estivéssemos a trabalhar só mesmo pelo limite do Parque do Alvão. Portanto, fazemos o corte de toda a rede hidrográfica que serve o Parque do Alvão e nas zonas limite, e agora, uma vez que a condição é distância mínima, nós, antes de podermos classificar, temos que calcular a distância à rede hidrográfica. Isto é uma operação de análise espacial que se encontra dentro da ferramenta Spatial Analysis Tools, Distance, e uma vez que queremos distâncias lineares, vamos aplicar o cálculo de distância euclidiana. Qual é o fecheiro de entrada? É o vetor referente à rede hidrográfica. O fecheiro de saída não é um vetor, é uma grelha, e temos que o gravar dentro da pasta das grelhas. A resolução espacial tem que ser a mesma do modelo digital do terreno, para que haja coerência espacial entre a altitude, declive, exposição e a nova informação a ser derivada. E, muito importante, abrir a opção Environment, definir que o processo de cálculo tem que ser para todo o limite retangular da área de estudo. Caso contrário, aquilo que o programa faz é calcular só as distâncias até o extent do fecheiro vetorial dos rios e depois voltar a definir a dimensão da célula, abrir o Raster Analysis e dizer que o cell size é o que se especifica nesta posição. E agora mandamos calcular e obtemos uma carta de distâncias à rede hidrográfica. Esta carta de distâncias é contínua e já vem em formato matricial. Quer dizer que podemos reclassificar e cumprir mais um dos critérios. Voltamos a aplicar o Analysis Tools Box, Reclassify, duas classes. É viável entre os 0 e os 1000 metros, não é viável para mais do que 1000 metros. No data novamente igual a 0, gravamos o resultado na pasta das grelhas e obtemos a quarta condição limite. Ou seja, até 1000 metros da rede hidrográfica é viável, mais do que 1000 metros não é viável. Reparem o comentário de há bocado. Se tivéssemos cortado a rede hidrográfica apenas pelos limites do Parque do Alvão, esta zona já não seria considerada, assim como esta zona estaria limitada a este local e não se seria considerada. Próxima tarefa, e esta é a que dá mais trabalho e que requer mais atenção. Não porque seja difícil, mas pela atenção que é preciso ter. Queremos isolar, a partir da shapefile CLC06, apenas as zonas vegetação herbácea natural, vegetação esparsa e matos. Uma vez que estamos perante uma shapefile, nós não podemos reclassificar a shapefile. Podemos acrescentar novos campos que codifiquem estas variáveis. E aquilo que fazemos é precisamente isso. Acrescentamos um campo com um acrónimo do conteúdo, códigos para a espécie, do tipo número curto, com 2 dígitos, e agora, através de uma seleção por atributos, identificamos o campo que queremos preencher, que por defeito está todo a zeros, selecionamos vegetação esparsa, fazemos uma consulta que se adiciona a esta e, através do Field Calculator, atribuímos o valor 1 a todos estes campos. E, através dessa codificação, nós podemos ter as zonas que interessam e as zonas que não interessam. No entanto, esta informação
continua a ser informação vetorial em formato shape. Vamos então utilizar este novo campo para transformar esta shapefile num raster, utilizando as mesmas dimensões de célula do modelo digital do terreno. Como operação de conversão para o formato raster, ou seja, polígonos para raster, o que é que entra? A carta de uso e ocupação do solo. Qual é o campo que vai guiar esta transformação? Aquele que criámos anteriormente, a espécie, o código da espécie. Uma vez que vai ser uma grelha, vai ser gravado na pasta das grelhas. Vamos dizer novamente que o cell size é 25. Vamos abrir novamente o environment e voltar a dizer que a dimensão da célula são 25 metros. E agora transformamos a shapefile do uso e ocupação do solo, que estava codificada em adequado, não adequado, num raster em adequado, não adequado. Reunimos, portanto, as 5 condições necessárias à ocorrência da espécie. Próximo passo, utilizar uma técnica de álgebra cartográfica. Uma vez que toda esta informação é binária, nós vamos ter que multiplicar estes ficheiros todos uns pelos outros. Abrimos Special Analysis Tools, Map Algebra, Raster Calculator e, dando duplo clique em cima dos ficheiros que queremos utilizar, duplo clique no primeiro, aparece-nos nesta janela, clique simples no operador multiplicar, duplo clique na segunda informação, clique simples em multiplicar e, portanto, depois de multiplicarmos ou termos a expressão matemática que nos vai permitir multiplicar todos estes ficheiros, o resultado vai ser uma grelha e, portanto, vai ser gravado na pasta das grids, dos rasters, e vamos dizer que é o resultado para o penal. Atenção que o nome de saída está limitado ao número de caracteres e o resultado final é este. A combinação simultânea de todos estes uns resulta em apenas estes locais. Reparem que o poder desta ferramenta. Queríamos encontrar uma determinada espécie animal ou vegetal. Queríamos encontrá-la no parque. Em vez de andarmos a procurar em todo o parque, aplicamos as condições limite, identificamos os sítios mais prováveis, que respeitam as 5 condições em simultâneo, e agora vamos calcular a quantidade de área disponível. Uma vez que estamos em ambiente raster, não podemos aplicar o calculate de geometry, não pode ser um cálculo vetorial, temos que calcular a área com base no número de células, ou seja, de pixels que verificam o resultado. E temos que apenas 481 pixels verificam esse resultado. Criamos um campo novo, ao qual designamos por área em hectare, do tipo double 10.2, e agora, para preencher este campo, temos de dizer que é o número de pixels, ou seja, a contagem de pixels, vezes a dimensão da célula, 25 por 25 metros, sobre 10.000 para obtermos o resultado em hectares. E ficamos a saber que, de acordo com estas condições, apenas 30 hectares reúnem condições adequadas à ocorrência dessa espécie. Com base neste resultado, iríamos agora marcar sobre as folhas da carta militar esses locais para podermos navegar no terreno e georreferenciar estes locais a pontos que conheçamos no território, marcar um esquema de amostragem ou desenhar um projeto e agora saberíamos que para procurar esta espécie, animal ou vegetal, seguiríamos até Lamas-Dolo, Barreiro, Fervença e estas seriam as zonas onde, com grande probabilidade, poderíamos encontrar os nossos indivíduos. Portanto, através deste exercício, mostramos como é que se faz a aplicação de SIGs à gestão de recursos naturais, como é que se aplicam ferramentas de análise espacial e como é que se aplicam ferramentas de análise de modelos raster. Agradeço que sigam este exemplo e que cumpram este exercício para se familiarizarem com estas técnicas. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.